Achamos? Vou ver aqui rapidinho. Versículo 5 ao 15. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorte, conforme o costume do sacerdote, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso, e toda a multidão estava orando do lado de fora. Na hora em que se oferecia incenso, então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para conduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de construir um povo preparado para o Senhor. A fim de construir um povo preparado para o Senhor. Pai, nós oramos que nesses dias nós sejamos uma voz, Pai, que manifesta a Tua realidade, manifesta a Tua verdade. E nós queremos, Pai, entregar o nosso coração nessa noite, para que o Senhor possa fazer, nessa manhã, Pai, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor tem para fazer, colocar o nosso interior em ordem, e quietar, Senhor, todas as vozes que falam dentro de nós, para que possamos ver, Senhor, a Tua face e desfrutar do Seu amor. Amém? Eu comecei falando sobre uma passagem muito impactante para mim, que é Romanos 12, onde fala de uma entrega espontânea. E olhando para esse tipo de entrega, eu percebo que teve homens, pessoas na Bíblia que Deus de fato selou para um propósito. Só que essas pessoas precisavam corresponder para isso, corresponder para que se cumprisse as palavras que Deus havia liberado para eles. E uma dessas pessoas que me chama muita atenção é João Batista. Ele é enviado pelo Senhor para preparar o caminho, direcionando o povo a um tipo de arrependimento que era necessário ter frutos, e batizando eles como sinal de remissão do pecado. O batismo fala disso, para remir o pecado. O batismo não é um novo nascimento. O novo nascimento é uma nova etapa, é um encontro do seu espírito com o Espírito Santo, onde nasce
uma nova criação, uma nova criatura é formada. E agora, na prática, essa pessoa começa a viver novidade de vida, abandona o pecado, cerra com o ciclo que destruía o homem interior dela e passa a viver perante Deus em espírito e em verdade. E esse João Batista, ele é levado em várias etapas a cumprir aquilo que Deus fala. Só que havia algumas exigências para que se cumprisse o propósito de Deus sobre a vida dele, porque ele era filho de um sacerdote. Naturalmente, toda a linhagem sacerdotal, ela tinha sua sucessão. Era para João não estar no deserto durante o curso do seu ministério normal. Era para ele estar num templo. Era para ele estar numa sinagoga, talvez. Só que o chamado que Deus faz para a vida dele, e tinha a ver com preparar o caminho para que Cristo entrasse em cena, leva com que respostas fossem necessárias da parte dele. Olha só, quando o anjo fala para Isabel, Isabel era uma mulher já avançada de idade, só que eles tinham uma vida justa, eles tinham uma vida irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, só que ela era estéril. Aí acontece que chega um anjo do Senhor e começa a falar para Zacarias no templo, e ele fala: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, tu chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Ele será grande diante dos homens? Não, será grande diante do Senhor. Então, o primeiro tipo de ministério que Deus quer entregar para esse tipo de gente é que eles estão ministrando perante ao Senhor. Eles têm a consciência que a sua vida ecoa diante do Senhor primeiramente. A sua fachada não é algo que aparenta algo que não é, mas é algo verdadeiro. Nós vivemos diante da luz do Senhor. E a exigência é: ele não deveria beber vinho, nem bebida forte, e que ele seria cheio do Espírito Santo. Beber vinho naquele tempo era comum, bebida forte também. E lembro até do caso de Sansão, quando Deus apresenta-se a Manoá e fala sobre um filho que Deus ia dar para ela. Só que, ou melhor, para Manoá é ele, né? Ia dar para a esposa dele. E nesse caso de Sansão foi ao contrário. Quem não poderia beber vinho nem bebida forte seria quem estava gerando: a esposa, a mulher. Então, dois tipos de chamados específicos, tanto para quem está gerando quanto para quem foi gerado. Então, existe dois chamamentos de Deus, duas comissões de Deus, tanto para quem gera quanto para quem está cumprindo algo que foi chamado. E sobre Sansão não poderia passar a navalha na sua cabeça. Nós vivemos hoje, um cristianismo que não tem esse tipo de oferta, esse tipo de sacrifício, porque nada mais era aqui do que um tipo de jejum que eles precisavam apresentar. Porque jejum na Bíblia existe vários tipos de jejum, e um deles envolve tirar um tipo de alimento. Por exemplo, Daniel jejuou dessa maneira. Então, para que Deus se manifestasse e cumprisse o propósito da vida de Sansão, que seria libertar o povo dos filisteus, e de João, para que ele pudesse preparar o caminho da vinda do Messias, uma tarefa forte,
uma tarefa incrível. João não cura ninguém, João não levanta paralíticos, mas a palavra de João é precisa, porque ele estava ouvindo os céus e comunicando. Ouvindo os céus e comunicando, isso tornou a linhagem ao qual o pai dele tinha como uma linhagem de respeito. O povo respeitava João Batista. O povo respeitava porque o Espírito Santo estava sobre ele. Então, geralmente quando a gente fala de jejum, a gente tem uma falsa ideia de que jejum é algo que, se eu quiser eu faço. Jejum é algo que sumiu até dos púlpitos da igreja, porque isso exige renúncia, isso exige se abster por um tempo dos prazeres das suas vontades. E antigamente todos os homens que foram usados por Deus, todos os homens que foram totalmente ousados na presença do Senhor, eram homens e mulheres que andavam em jejum e oração e meditação nas Escrituras. Esse é o tipo de igreja que vai anelar pela volta de Jesus Cristo, uma igreja que espera no Senhor. Como? Orando, jejuando e conferindo as Escrituras. Repita comigo: orando, jejuando e conferindo as Escrituras. Então jejuar não é algo fora do comum. Os judeus, eles tinham o jejum como algo que eles faziam para recorrer a Deus no meio do perigo, no meio da iminência de morte, no meio de caos. Eles jejuavam para alcançar a resposta do Senhor. E nós vemos também Paulo falando sobre isso, que ele sofreu em meio a tantas afrontas, em jejuns, em açoites. Ou seja, a igreja primitiva era uma igreja que andava em jejum. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de começar o tão sonhado ministério. A nossa visão como povo de Deus precisa ser alinhada, não para aquilo que talvez seja novo, para aquilo que é modismo da hora, mas talvez ser realinhado com aquilo que já foi construído no passado. Porque os marcos que foram colocados ninguém pode tirar. Então, qual era o estilo de vida de John Wesley, por exemplo, o grande avivalista? Jejum e oração. George Whitefield, que dividiu o seu dia em 3 etapas, 8 horas ele passava diante de Deus, 8 horas ele dormia, descansava, e 8 horas ele trabalhava. E ele gastava a sua vida em jejum e oração perante o Senhor. Então o cristianismo bíblico, ele está comprometido não com um dia no mês que o pastor pediu para eu jejuar, mas o cristianismo verdadeiro está comprometido em um estilo de vida de jejum. Não é algo que eu faço apenas no coletivo, quando é colocado em pauta, mas é algo que eu pratico constantemente. Eu tenho um estilo de vida de jejum. E o que isso fala? Isso fala da gente jejuar semanalmente. Semanalmente, a gente tirar um período para jejuar, ainda que seja um dia na semana, ainda que seja um momento na semana, mas é um momento que eu paro para desfrutar da presença do Senhor. Amém? Então esse tipo de pessoas que vai preparar o caminho. João preparou o caminho para Jesus chegar, a primeira vinda dele. Ele nasceu, ele encarna em Maria. Agora esses precursores vão preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor. Irmãos, tem pessoas perdidas na luz. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que enquanto o mundo dorme nas trevas, a igreja dorme na luz. Nós não podemos estar dormindo e não podemos estar
fascinados com as coisas desse mundo. E o que um estilo de jejum vai fazer? Ele vai me mostrar, ele vai apontar minhas fraquezas, ele vai me levar a olhar para dentro de mim. Quando você começa a jejuar constantemente, um estilo de vida de jejum, semanalmente você está lá, tirando o seu tempo para jejuar, para orar, para ler as Escrituras. Jejuar, orar, ler as Escrituras, isso vai formando o seu homem interior. E você vai percebendo falhas que existem dentro de você. Você vai percebendo que você é limitado. Só que isso é bom, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Se o poder de Deus vai ser estabelecido em nossas vidas, isso não vai ser através de um homem forte, de uma mulher forte, mas vai ser diante de homens e mulheres que apresentam para Deus as suas fraquezas, as suas áreas de vulnerabilidade, que falam dos seus desafios para Deus, que contam as suas tentações para o Senhor, e até para aqueles que estão firmes há mais tempo, líderes, porque eles entendem que isso é necessário. Amém? E o que isso vai causar, Luciano? Qual vai ser o impacto disso na minha vida? Cara, eu não vou ficar cego, eu não vou ficar olhando para mim mesmo, eu não vou ficar egoísta, eu não vou ficar com um estilo de vida centrado nas minhas realizações ou nos meus traumas, nas minhas escolhas erradas do passado. Eu vou ficar totalmente disponível para o Senhor, ouvindo e executando. Os demônios, eles estão atuando ainda nos dias de hoje. Manifestação quer dizer um grito final para que ele saia, mas ainda assim ele pode estar atuando nas nossas vidas em silêncio, falando coisas na cabeça, falando coisas no coração, dizendo sobre desistência, dizendo sobre uma vida promíscua, sem compromisso, e a gente vai aceitando e vai levando como se isso fosse algo comum. Ser tentado é normal, ceder para a tentação, meu irmão, é consequência, e o pecado, ele vem à luz com essa decisão. Então, uma vida de jejum, de oração, de meditação nas Escrituras vai nos levar a ficar acesos interiormente, vivos interiormente. E João, ele é moldado por essa escolha. A Bíblia não narra certas coisas, mas se Deus falou para Zacarias qual seria o tipo de vida que João precisava ter, que era um tipo de vida de jejum, de se abster de vinho, bebida forte, e que ele seria cheio do Espírito Santo, para que preparasse o caminho do Senhor. Eu creio que isso foi ensinado para ele desde a sua infância. Isso foi colocado, isso foi incutido na mente dele, porque para que a Torá estivesse na cabeça dos filhos, os pais perseveravam em ensinar, os pais perseveravam em doutrinar. Então ele com certeza foi discipulado pelo seu pai. Constantemente Zacarias lembrava ele: olha, você tem um voto, existe um voto que selou a sua existência. Você, João, não será como os outros mais. Sabe que a nossa vida, que vai nos dar autoridade, meu irmão, tem a ver com isso, está totalmente ligado com isso, porque a graça me insere na presença de Deus. Só que para viver o poder de Deus, para viver uma vida aquecida interiormente, é necessário um estilo de vida de consagração. E isso muitas das vezes vai nos levar, claro, todas as vezes vai nos levar a guerrear contra a nossa própria vontade, contra a vontade da carne que nos assedia, que nos rodeia, que vem para nos paralisar. Então isso tem a ver com consagração. E o que é consagração?
Consagração é você poder fazer e dizer não. Consagração é você saber que você é diferente. Que enquanto Sansão estava correndo com os cabelos grandes, imagina, irmão, a vida toda com o cabelo sem cortar, sem passar navalha, não era pequeno, né? E se fosse um cabelo mais ou menos, não fosse liso, crescesse para cima, né? As crianças da escola, né, trazendo para o nosso contexto, olhando e falando: rapaz, não vai cortar o cabelo não? Vai ficar cheio de piolho. Então teve um preço para cumprir o voto do Nazireu. Ele tinha que carregar isso que o Senhor disse. Da mesma forma, João: poxa, vamos para a festa ali, João, tem um vinho do bom, olha, foi feito há tantos anos, olha, está espetacular. E João fala: não, eu tenho um voto com o Senhor, eu não sou qualquer um. O problema dos cristãos hoje é que eles querem ser como o mundo, eles querem ser qualquer um, eles querem andar na mesma plataforma do mundo, e não dá, irmão. Certas coisas nós precisamos romper. Infelizmente tem certas amizades que nós precisamos romper para que a gente cresça em Deus. Existem certos lugares que nós não vamos poder ir por causa do comprometimento. Existem certos tipos de coisa que nós não vamos poder ver, que os nossos ouvidos vai doer ao ouvir. E quando começar a doer, quando começar a incomodar o que eu estou vendo, quando começar a incomodar o que eu estou ouvindo, é sinal que você está andando no nível de consagração que Deus quer. Aí vão aparecer com o celular: olha aí, Luciano. Quando vê uma mulher nua, fala: meu irmão, vira isso para lá, não quero saber disso, eu estou satisfeito com a minha esposa, glória a Deus. Amém. Porque nós optamos por isso, a viver o estilo de vida que exalta o nome do Senhor. Amém? Aí, será que João cumpriu isso? Será que João Batista cumpriu o voto que Deus convidou ele para fazer? Ainda no ventre. Meu irmão, pensa comigo, o Espírito Santo nesse tempo não era derramado sobre qualquer pessoa. Reis, profetas e alguns sacerdotes recebiam o Espírito Santo. Quando Deus sela, muitos falam que ele foi batizado quando Maria encontra com Isabel, e a criança começa a saltar no ventre de Isabel, porque encontra com o Messias ainda no ventre. Pode ser que sim. E ali ele recebe o Espírito Santo. Mas ele foi desde o seu nascimento cheio do Espírito Santo. Agora, que tipo de vida ele levou? Olha só o que Jesus fala: a que pois compararei os homens desta geração? A que são semelhantes? A que são semelhantes? São semelhantes à criança que, sentada nas praças, gritam umas às outras: tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque João Batista veio não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. Então Jesus está falando que essa geração ao qual ele chega, ao qual João Batista está inserida, é uma geração que não estava discernindo os tempos. E por não discernir os tempos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam andando numa conexão diferente daquilo que Deus estava fazendo. Existe um perigo da igreja andar totalmente desfocada daquilo que Deus quer, daquilo que Deus está fazendo, e nas suas próprias vontades e vaidades. Eu crio programas, eu crio cronogramas,
Eu crio agenda para o ano todo. Vamos sentar no final do ano, vamos fazer agenda para a igreja. Ou seja, nós estamos fazendo agenda para a igreja, irmão. Olha só que doideira. Muitos na virada do ano fazem o seu propósito de vida para 2022. Meu propósito de vida para 2023, meu irmão, é dependência. A dependência se foi. Então nós podemos estar desconectados. Aí Jesus fala que muitos dizem o seguinte: tocamos flauta, mas ninguém dançou. Cantamos lamentações e ninguém chorou. Ou seja, a galera desconectada do que Deus estava fazendo. Ele estava falando que João Batista veio não comendo pão, não bebendo vinho. O que disseram dele? Tem demônios. Então dá para ver que quem obedece, dá para ver que quem anda num estilo de vida atualizado, meu irmão, sempre vai ser confundido, sempre vai ser confrontado com esse sistema, com essa era. Mas quando nós estamos vivenciando aquilo que Deus quer, nosso interior está recebendo luz, nosso coração está convicto que nós estamos indo para o lugar certo, para a direção certa. Nós estamos convictos de que Deus vai cumprir a sua palavra. Então o estilo de vida também fala disso, que para vencer os confrontos, para vencer até as coisas boas que vão tentar nos puxar para fora do propósito, é necessário abster-se. Mas Jesus já pagou o preço para mim. Não, meu irmão. Jesus pagou o preço para te salvar, para você continuar salvo. Isso vai depender do seu tipo de alimentação. Por isso que ele fala: aqueles que ouvem e praticam estão construindo sobre a rocha. Ah, fulano saiu da igreja. Pode ver a casa, meu irmão. Estava ouvindo e praticando? Estava renunciando suas paixões? Estava tendo uma vida íntegra, uma vida inteira diante de Deus, sem ser duas caras? Não. Está vivendo uma vida diante da face de Deus no banheiro, diante da face de Deus sozinho, diante da face de Deus na tela do celular, diante da face de Deus no notebook. Se estava e caiu, então Jesus mentiu. Mas se estava negociando princípios, vai chegar uma hora, faca na caveira. Não é porque o pastor está dizendo, é porque a Bíblia diz, irmão. Então pega isso, irmão: jejum, oração e Bíblia. Ah, Luciano, eu gosto da palavra. Mas não basta. Não, mas o que é isso? Jesus falou para eu ter a palavra, que Ele é o verbo. Sim, meu irmão, tudo começa através da palavra. Mas vai ter dias que você não vai querer ler Bíblia nenhuma. Vai ter dias que você não vai querer ouvir Bíblia nenhuma, pregação nenhuma. Você não vai querer saber de nada a respeito da voz do Senhor. São nesses dias que o jejum te reposiciona, que o jejum traz a presença do noivo, que o jejum alinha o seu interior para você perceber: cara, não troque aquilo que é eterno pelo que é passageiro. Nunca troque. Aí o que isso gera? Um estilo de vida do precursor, aquele que anuncia um estilo de vida que tem renúncias, que a gente sabe que não somos como todos, mas que temos uma aliança com o Senhor. O que isso vai gerar? Convicção de quem nós somos. Quem Deus chamou você para ser só é possível através da palavra, só é possível através dessa vida consagrada, jejum, oração e Bíblia. Você pode atuar em qualquer área que for, na igreja, no ministério, na sociedade, mas, meu irmão, esse é o padrão. É a partir daqui que se constrói qualquer coisa que vai ser para a glória do Senhor. Porque a gente pode se ensoberbecer, a
gente pode se envaidecer, assim como os fariseus jejuavam. Metiam a mão no peito, nós jejuamos tantas vezes por semana, e esse publicano aí, Jesus fala, não seja como os fariseus que jejuam nas praças, mostrando a sua aparência, né, para dizer que está jejuando, mas lava o seu rosto, unge a sua cabeça, e jejua em secreto, que seu Pai vai te recompensar em secreto. Não é para diante da pessoa, mas é diante de Deus. Repita comigo, é diante de Deus. Então diante de Deus ele dá convicção. Olha só, este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, João respondeu, tá? Eu não sou o Cristo. Então quem és tu? És Elias? Ele respondeu, não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu, não. E perguntaram-lhe de novo, quem és tu? Precisamos responder o que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu citando o profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Perguntaram-lhe, neste caso, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água, por no meio de vós está quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção e disse, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. E não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, aquele que vem sobre quem vires descer, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Só até aqui. Então você vê que de tanto João ouvir a voz do Senhor, ele se torna essa voz. Quando perguntam, quem é você? Você é o profeta? Você é o Messias? Você é o... Não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E que voz, o que essa voz dizia? Endireitai o caminho do Senhor. Endireita o caminho do Senhor. Por isso que ele batizava e ele apontava para aquele que havia de vir. Imagina os privilégios que João teve, meu irmão, de ouvir Deus, olha, aquele que descer a pomba e ficar sobre ele, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E Jesus, quando João batiza ele vê o Espírito sobre Jesus. Por isso que ele fala, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A obediência de João fez com que ele tocasse no Messias, fez com que ele batizasse o Messias, fez com que em momento nenhum ele se sentisse superior por estar cumprindo uma missão, mas ao contrário, ele sabia que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. Um estilo de vida de jejum é um estilo de vida de humildade, de serviço. Humildade e serviço. Eu não sou nada sem Ele. Eu não posso nada sem Ele. O que eu quero aqui é fazer o propósito do qual Deus me chamou. Quero cumprir o propósito que Deus me chamou. Por isso que Ele se torna a voz. Agora pensa comigo. Agora termino. Imagina se João não cumprisse aquilo que Deus havia dito.
e se apegasse naquilo que ele tinha direito como herança. Imagina que se ele não ouvisse o Senhor desde jovem, através dos seus pais: olha, você é diferente, você foi chamado para andar no estilo de vida de consagração. Ele poderia dizer: não, papai, eu quero ser sacerdote como você, eu tenho direito disso. Meu lugar não é o deserto, meu lugar é o templo. Porque os sacerdotes tinham honraria. Eles tinham a honraria de ministrar primeiro diante de Deus também, de oferecer sacrifício em favor do povo, de entrar no Santo dos Santos. Eles tinham honrarias, as pessoas reconheciam, as pessoas baixavam a cabeça quando eles passavam, eles tinham autoridade política. Só que obedecer a Deus levou João para o deserto. Ele passa a viver no deserto 15 anos da sua vida. E ele traça um estilo de vida que para muitos ele era tratado como louco. O cara come gafanhoto e toma mel silvestre, se veste com roupas de camelo, com peles de camelo. Totalmente longe do padrão daquele século. Só que uma coisa acontece. Olha só esse texto em Lucas 3, 9. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governante da Galileia, seu irmão Filipe governante na região da Itureia e de Draconites, sabe onde é, né? E Lisânias, governante de Abilene. Aí, beleza, falou dos reis, suas localidades, suas áreas de jurisdição. Aí vai falar dos sacerdotes agora. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi neste ano que a palavra de Deus veio a João. Pensa comigo, os caras eram sumos sacerdotes, então ministravam no templo, tinham autoridade política, tinham influência na sociedade. Só que a Bíblia fala que a palavra de Deus não estava com eles, que aquilo que Deus estava fazendo naquele tempo. Por isso, meu irmão, a igreja apostólica e profética é assim. Deus está fazendo algo nesse tempo. Não está sendo construída casas de orações à toa, meu irmão. Deus está preparando uma igreja que ama o noivo, que está se ataviando para o noivo. Os moravianos oravam durante 100 anos, turnos de oração durante 100 anos, sem parar. O resultado do primeiro envio, porque pensa comigo, meu irmão, a história estava sendo construída. Depois dos discípulos, muitas coisas acontecem e a igreja entra numa apostasia terrível. A primeira vez que foi enviado missionários, esse trabalho missionário de enviar pessoas a outras nações, foi com os moravianos, que eles sentiram um zelo tamanho pelas pessoas, uma paixão por vidas, que eles abriam mão da sua própria vida. Os 2 primeiros missionários foram enviados para uma ilha, e esses 2 primeiros missionários, no caso não foram esses, ali falou errado. Os 2 primeiros missionários, eles ficaram cerca de 55 anos naquele lugar, e o relato era que 13 mil pessoas foram batizadas. 13 mil pessoas salvas por causa de 2 homens que se entregaram para uma nação. Então Deus está fazendo algo nesse tempo. Pensa comigo, Deus está se movimentando hoje. Quem vai ouvir Deus, ou quem vai ficar preso nas suas tradições, preso na sua liturgia, eu não sei, eu quero ouvi-lo. E esse propósito de nós estarmos aqui vai ser aperfeiçoado. A gente quer trabalhar um estilo de vida de casa de oração, um estilo de culto de casa de oração, que não tem nada a ver com esse formato, mas com entrega de adoração, entrega de salmos, momento de intercessão. E pode ter sim um momentinho de palavra, mas é uma construção que a gente está envolvido.
ouvindo Deus e querendo que Ele se manifeste aqui. Então, no tempo desses caras, estava lá Anás e Caifás, sacerdotes, mas a palavra de Deus estava com João, filho de Zacarias, aonde? No deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia a muitas pessoas que vinham para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão, nosso pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então ele chama o povo para arrependimento. Vocês estão falando que é filho de Abraão, mas não tem nada a ver com Abraão. O DNA, a essência já foi embora. Vocês estão mortos nos seus pecados. Produzam frutos de arrependimento. Esse é o nosso chamado, irmão. Produzir frutos de arrependimento. Eu recebi aqui uma fotinha de um músico que eu converso da Casa de Oração Incessante, o Anderson. Deixa eu ver se eu acho daqui. Que sela um pouco daquilo que é o estilo de vida do precursor. É um voto lá que eles fazem. Esse livro aqui é um livro do Mike Bickle, do IHOP no Kansas. E eles tiraram esses 7 votos do precursor desse livro, que fala o seguinte: primeiro, orar diariamente, jejuar semanalmente, fazer justiça, doar extravagantemente, viver em santidade, liderar diligentemente, falar ousadamente. Então é o estilo de vida que João Batista viveu. Orava, jejuava, fazia justiça, preparava, denunciava o pecado de Herodias, mostrava a verdade do reino, doar extravagantemente. Isso também fala doarmos a nossa vida, doarmos. O recurso vai depois, irmão. Se eu não der a minha vida, o dinheiro também não vou dar, é normal. Viver em santidade, o zelo pela causa do Senhor. Eu não sou qualquer um. Liderar diligentemente, ou seja, fazer o que Deus te deu na mão para fazer, mas como se fosse para o Senhor, e fazer direitinho, fazer com amor, né? O café da manhã, só que maravilha, feito com amor, com dedicação. A igreja aqui limpa, bonita, com amor, com zelo, com dedicação. É isso que Deus fala. E falar ousadamente. João Batista era ousado. Aqueles que vão falar ousadamente são pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Eu quero, antes da gente terminar, orar por aqueles que querem de fato fazer a vontade do Senhor e querem viver um estilo de vida consagrado. Quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Depois a gente vai interceder rapidinho para terminar. A gente precisa orar pela Ucrânia, a gente precisa orar pela igreja em nossa cidade. A gente precisa orar para que Deus nos direcione como igreja, para
que Deus derrame seu amor sobre nós. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas sinceras. Deus procura pessoas que vão se entregar totalmente a Ele. Nós queremos ser, Senhor, esse tipo de pessoa que não está preocupada, Senhor, com as opiniões, que tem amor pelo próximo, que tem amor, que tem um zelo pelas suas coisas, que está ministrando diante de Deus. Se estamos diante de Deus, não nos importa os resultados visíveis e aparentes. Se estamos ministrando diante de Deus, nós não somos guiados por vista, nós não somos guiados por sentimentos, por emoções, mas nós estamos sendo conduzidos a uma vida que está sendo construída. Estamos em construção, estamos em obra. Deus, o próprio Deus, está nos aperfeiçoando nesses últimos anos. Deus está nos aperfeiçoando e nos transicionando de uma mente religiosa para uma mente de filhos e filhas. Filhos e filhas que estão dispostos ao amadurecimento, dispostos à correção, mas também estão bebendo do amor de Deus. Estão bebendo desse amor que na cruz foi revelado por nós. A voz dele que nos chama todas as vezes que nós erramos. Vamos, vai lá, caminha, não desista, não desanima. Olha para mim, fixa os olhos em mim. E essa voz que nos chama todos os momentos. Momentos que nós pensamos em desistir, momentos que nós pensamos em parar, essa voz é a mesma que nos sustenta. Ele não nos chama sem nos sustentar, meu irmão. Ele não fala conosco sem esperar que Ele mesmo se movimente dentro de nós, que Ele mesmo dê forças para que nós possamos viver essa verdade. Por isso que o Espírito Santo fala disso, de um movimento que nos leva para Deus. O Espírito Santo trabalha todos os dias nos levando à palavra que já foi liberada em nossos corações. Por isso, se você quer viver essa vida, meu irmão, vai ser confronto todos os dias. Vai ser confronto com a sua própria natureza. Vai ser confronto, você vai se sentir desanimado ao ver as suas fraquezas. Mas é Deus mostrando para você, para que eu e você não nos apoiemos na nossa força, na nossa habilidade, na nossa vontade, mas simplesmente dependamos da sua voz, dependamos da sua presença. Não construa nada fora dessa verdade, meu irmão. Não construa nada sem uma vida de oração primeiro. Não construa nada sem uma vida de jejum primeiro. Não construa nada sem estar constantemente desfrutando das Escrituras, porque vai ruir tudo. Não vai fazer sentido muitas coisas. Não vai fazer sentido essa reunião. Não vai fazer sentido a gente perseverar. Não vai fazer sentido nada se não estivermos nesse estilo de vida de consagração. Mas vai chegar uma hora que Deus vai te colocar, vai chegar uma hora que Ele vai te mostrar para as pessoas. Vai chegar uma hora que as
as pessoas vão correr até você por conselhos. Pessoas vão olhar para o seu casamento e vai falar: poxa, eu quero ter um casamento assim. Pessoas vão olhar para a sua piedade, para a tua justiça, e vai falar: esse homem é íntegro, essa mulher é íntegra. Eles não têm duas faces, é só uma. É só uma. Vai chegar um momento que vão te dar o troco errado e você vai lá: não, opa, está errado aqui, toma de volta. Porque existe um zelo, um temor dentro de você, você está vivendo diante de Deus. Vai chegar um momento que você vai estar vendo um filme, uma série, uma novela, vai passar aquela cena picante, você vai pegar o controle e vai adiantar aquela cena, ou você vai desligar a TV, porque você não é qualquer um. Vai chegar momentos que as conversas de colegas, de amigos, de parentes vão incomodar o Espírito Santo dentro de você, e você vai precisar sair, e você vai precisar talvez corrigir aquele que está mais próximo. Não fale comigo dessas coisas, não me mostre essas coisas. Nós vamos ser taxados como loucos, vamos ser zombados, mas vai valer a pena. Vamos estar acesos interiormente, vamos estar provando dele constantemente. Receba dessa vida no seu interior, receba dessa presença no seu interior, receba dessa virtude no seu interior. Isso não significa que não vai ter dias de desânimo. Isso não significa que não vai ter dias que você não vai orar, que você não vai jejuar, que você não vai querer ler a Bíblia. Esses dias virão, certamente virão. Talvez você passe uma semana sem fazer nada disso, 2 semanas, mas você retorna arrependido, com o coração zeloso por Ele, e Ele te encharca de presença. E Ele fala: filho, eu já sabia. Eu já sabia. Se você quer essa vida, fala com Ele no seu coração: eu quero isso, Jesus. Sobre anda da gachara da base. Ah, mas meus pais não pensam assim. Não, não é o que meus pais pensam, é o que Deus diz em sua palavra. Sobre as da balagachada da balagada balagachada da balagada da balagas. Eu quero, Jesus. Eu quero me entregar mais. Eu quero me doar mais, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, venha. Venha sobre essa congregação, venha sobre esse povo, derrama a tua presença, encha-nos do seu amor, encha-nos da sua glória, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Vamos orar rapidinho para terminar. Eu quero orar pela Ucrânia, eu quero mais 2 pessoas para orar pela igreja, né? A igreja de Madalena, para Deus te traga a vida. Também quero que ore por avivamento. Estenda suas mãos. Pai, eu quero que teu Espírito Santo visite agora a Rússia, visite agora, Senhor, a Ucrânia, tudo aquilo que está sendo, Senhor, ponto de conflito, interesses em poder, interesses econômicos. Que haja, Senhor, arrependimento nesses corações, nessas lideranças, Pai. Porque pessoas, crianças estão morrendo. Nós não recebemos notícias diretamente como está acontecendo lá, mas nós sentimos. Eu sinto peso no coração por essa nação, Senhor. Mortos, sendo enterrados em buracos, em chão. Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor, que não conseguiu sair de lá, ou que não tem como sair. Senhor, toma os deficientes físicos, deficientes, Senhor, em qualquer deficiência que for, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, dessa nação. Nós te pedimos que o coração de Jesus seja revelado no meio de todo esse caos, que haja
arrependimento, que a igreja se levante ali com autoridade para jejuar, para orar diante do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos menos favorecidos, Senhor, que estão morrendo ali. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Nós sabemos que haverá guerra, rumores de guerra, e no final dos últimos dias isso vai se intensificar, mas o nosso papel é orar, Senhor, para que haja o menos prejuízo possível de toda essa fome pelo poder. Esses homens serão julgados um dia pelo Senhor. Nós saberemos que o Senhor vai fazer justiça nesse dia. Que haja salvação no meio de todo esse caos ali, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, Pai. Flua com o teu rio, Senhor, neste lugar, Senhor. Vem com o teu avivamento, Senhor, sobre as nações, sobre a nação brasileira, meu Pai. Oh Espírito Santo, flua, Jesus, dentro de nós, meu Pai. Que podemos, meu Pai, estar, Senhor, todos os dias, Senhor, com pensamento em Ti, em oração, Senhor. Podendo, Senhor, buscar intensamente em oração o avivamento, Senhor, para esta nação, Senhor. Porque vidas serão restauradas, transformadas, Senhor. Assim como nós, Senhor, fomos transformados, o Senhor nos encontrou, Pai. Que o Senhor possa encontrar essas vidas, Pai. Aviva-nos, Senhor, desperta em nós, Senhor. Que toda morte espiritual, meu Pai, da tua igreja venha ser lançada fora, meu Pai. Que haja um despertar no Espírito dentro de nós, meu Pai, para esse avivamento, meu Pai. Oh Espírito, flua, Senhor. Oh doce Espírito, venha sobre a tua igreja, doce Espírito. Flua em nós o teu rio, Pai. Oh Jesus, queremos a tua presença, Senhor. Intensifica, Senhor, o teu Espírito em nós, Pai, na tua igreja. Que aqueles que estão desanimados, Senhor, que todo impedimento caia por terra, Senhor. Que haja um arrependimento, Senhor, profundo, Senhor. Oh Jesus, que eles se arrependam, meu Pai, e se voltem para Ti enquanto há tempo, Pai. Porque não podemos desanimar, não é tempo de desanimar, Pai. É tempo de buscar a Tua face, Senhor, em jejum e oração, Pai. Porque o Senhor está às portas, Pai. Não permitam que esses, meu Pai, que têm desanimado, Senhor, fique para trás. Mas que o Senhor venha com o Teu Espírito sobre a vida deles, Pai. Que haja retidão, Senhor, na Tua presença. Que haja obediência, meu Pai, temor do Teu Espírito, Pai. Porque temos que temer o Senhor, Pai. Temos que temer, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é justiça, Senhor. Oh Espírito Santo, vem, Pai. Oh Jesus, Santo, Santo, Santo és Tu, Pai. Aviva dentro de nós Teu Espírito, Pai. Que não percamos, Senhor, o Senhor de vista, Pai. Mas que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que os nossos corações estejam abertos para Te ouvir. Oh, Santo Espírito de Deus, venha, Pai, sobre a Tua noiva, Pai. Aviva a Tua noiva, Jesus, nesses dias, Pai. Desperta Tu que dormes. Que venhamos despertar, Senhor. Que o nosso Espírito venha despertar todos os dias. Por mais que, Senhor, assim como foi falado que desanimamos, Senhor, tem dia que não queremos um lugar secreto. Tem dia que não queremos, meu Pai, estar ali. Mas esmurramos a nossa carne todos os dias para estar ali. Porque no Senhor é o melhor lugar. Não há outro lugar melhor que o Senhor. Não há lugar melhor, Senhor, do que a Tua presença, oh Espírito Santo. Não há lugar, Senhor, melhor que em Ti, Senhor. E que isso venha, Senhor, em nós. Que possamos estar sedentos por Ti, pela busca do Teu Espírito Santo, pela busca dos estudos, meu Pai, de poder
te conhecer melhor, Pai. Então vem, Senhor, sobre a tua igreja, Jesus. Obrigada, doce Espírito. Eu senti no meu coração de orar também por cura. Tem um amigo em comum nosso de Trajano que postou que um sobrinho dele vai precisar passar por uma cirurgia na cabeça, no cérebro. E ele está pedindo oração. E eu senti também de orarmos em relação à cura. Cura física mesmo. Senhor, eu coloco a vida do Heitor Macedo, Senhor, nas tuas mãos. Pai, nós clamamos porque nós cremos no teu milagre, Senhor. Ele não fez a cirurgia, pois ia precisar repetir os exames, Senhor. E nós cremos, meu Pai, no teu agir, porque como foi cantado aqui no início, o Senhor é nome sobre todo